Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Eu te suplico perdão, ó bom pastor. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo bendito Filho se manifestou aos discípulos no partir do pão, abre os olhos da nossa fé para reconhecê-lo em toda a sua obra redentora. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A palavra de Deus, conforme o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, iniciando pelo verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura,
Não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido ao partir do pão. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu. Olá, gente querida, nós estamos hoje no terceiro domingo da Páscoa. O terceiro domingo da Páscoa nos envolve e ainda nos traz o caminho e a alegria de dizer: aleluia, Cristo ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou. E estamos diante de um texto lido hoje em Lucas 24, o caminho de Emaús. E o caminho de Emaús, às vezes, aponta para a ausência de esperança, medo, tristezas e olhos impedidos de ver. É assim que caminham as duas pessoas na direção à aldeia chamada Emaús. Conversavam sobre os acontecimentos dos últimos dias que mudaram completamente a sua vida. A razão de sua tristeza é a cruz, por causa dela que saíram de Jerusalém. A gente sabe de muitos outros relatos bíblicos que os discípulos abandonaram a capital ou se esconderam, se trancaram, pois os seguidores de Jesus corriam risco de ter o mesmo destino do Mestre. Em meio a toda esta turbulência, desses sentimentos, o próprio Jesus aproxima-se e caminha com elas. Escuta o que dizem, sem ver, sem interromper, mas eles não o reconhecem. Seus olhos estão como que impedidos de ver, de reconhecer. Somente depois de um gesto concreto no partir do pão, seus olhos abriram-se e reconheceram que Jesus, o crucificado, que os acompanhava. Viver a partir da realidade da morte, da ressurreição de Jesus, o texto neste domingo nos chama a assumir o desafio concreto de ser cristão, apesar de todas as dificuldades ou de todos os desafios que o mundo nos impõe. Ou seja, tomar conhecimento de nossa missão como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, que Deus tornou Senhor e Messias. Não é difícil compreender a frustração de total desorientação daqueles dois discípulos, uma vez que tinham acabado de perder tudo o que possuíam de mais precioso. Tudo isso foi sepultado com Jesus. Parecia que este fato destruíra todos os seus anseios e esperança, a ponto de esquecerem o ensinamento dos mestres. Estavam sim distraídos, que nem notaram que tinham uma companhia tão especial ao seu redor. Estavam distraídos que não conseguiam perceber que Jesus caminhava com eles. Lucas registra que eles não o reconheceram, porque seus olhos estavam fechados. Mas de fato não se trata de uma cegueira externa, é a cegueira interna no coração, quando não conseguimos perceber, reconhecer a presença do Cristo ao nosso lado. Na mente daqueles discípulos, daquelas discípulas, não existia a possibilidade de um Jesus ressurreto, pois não haviam aceitado a morte de Jesus, a perda do líder. E é exatamente a chamada que Jesus traz no versículo 25 e 26, que foi lido. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Nos é dito qual é o problema agora. E muitas vezes nós também estamos nessa mesma dimensão. Somos tardios em crer, somos incrédulos nas possibilidades da presença de Jesus em nossa vida. E muitas vezes nos encontramos bloqueados
para perceber a verdade de Deus que está ao nosso lado. E aquelas pessoas criam que Jesus era o Salvador, mas não criam que para ser o Salvador era necessário morrer. Quando elas reconheceram Jesus, Jesus desapareceu. Mas aqui agora há uma diferença, porque este desaparecimento, esse afastamento de Jesus não os deixa tristes, porque eles conseguiram encontrar a verdade de Deus. Jesus desaparece, mas a alegria continua, e os discípulos voltaram a Jerusalém para reencontrar os demais e anunciar que de fato ele havia ressuscitado. Muitas vezes nós andamos nestes caminhos de tristeza, caminhos sem esperança, pelas nossas estradas das nossas vidas. E no dia a dia temos frustrações, às vezes não percebemos a presença de Deus, e isso nos conduz muitas vezes a uma desesperança, a um desânimo, a falta de perspectiva para o futuro. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero convidar vocês hoje a abraçar a cruz, porque abraçar a cruz implica aceitar o inevitável, afinar o ouvido para discernir a voz de Deus, perceber Deus presente junto de nós, caminhando, nos cuidando, trazendo os caminhos para nossas vidas que tantas vezes não reconhecemos, e deixar nosso coração arder, queimar com a presença de Deus. Deus é Deus conosco sempre, em todas as situações. Apesar das dificuldades, das circunstâncias, busquemos sempre edificar nossos corações e, consequentemente, nossa vida, nossa comunidade, porque Deus revela-se a nós através de seu caminhar conosco e manifesta-se em nossas vidas, dando sempre esperança, força e sentido para a nossa vida. E por fim, o texto lembra que Jesus partilha o pão, ou seja, não é só palavras, não é só reflexão, é necessário algo mais, é necessário gestos concretos de solidariedade empática. O importante é partir o pão. A partilha é decisiva e essencial. O gesto de Jesus na comunidade é desafiada a repetir sempre. A partilha como gesto cheio de sentimento e de exigências. Com certeza, nossas comunidades, nossa vida, nosso caminhar precisa partir dessa evangelização, experimentar a comunhão, e é a partir dessas duas experiências de evangelização e experimentar a comunhão no partir do pão que a comunidade vai abrir os seus olhos para sempre exercitar a partilha. Meus irmãos e minhas irmãs, no caminho de Emaús, observamos o cuidado que Deus tem conosco, deixando aproximar-se de nós. E assim podemos, juntos com esta presença, sairmos e testemunharmos a missão que é de Deus para todas as pessoas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. A mesa tão grande, vazia de amor e de paz. De paz. Aonde há o luxo de alguns, alegria não há. Jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. As forças da morte, a injustiça e a ganância de ter, agindo naqueles que impedem ao pobre viver. Sem terra, trabalho e comida, a vida não há. Não há. Quem deixa assim e não age, a festa não vai celebrar.
Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast de mensagem de fé e esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Irmãos, companheiros, na luta vamos dar as mãos. As mãos. Na grande corrente do amor, na feliz comunhão. Irmãos, unindo a peleja e a certeza, vamos construir aqui na terra o projeto de Deus, todo o povo a sorrir. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Bendito ressuscitado Jesus vencedor. No pão partilhado a presença Ele nos deixou. Bendita é a vida nascida de quem se arriscou. Na luta pra ver triunfar neste mundo o amor. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia.